Eu saúdo meus prezados irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seguimos aqui com fé no 6º dia da campanha O Grande Mover de Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres e agradecidos a Deus. Gostaria de deixar para a vossa meditação alguns versículos do livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esta passagem muito bonita da Bíblia Sagrada, ela nos ensina a importância de sabermos selecionar as pessoas que fazem parte do nosso âmbito de amizade, nosso âmbito particular social. Aqui nós vemos que o Senhor Deus havia dado recomendações tanto para o homem quanto para a mulher, tanto para Adão como para Eva, instruções de que de tudo ali dentro do jardim eles poderiam consumir, poderiam ali desfrutar. Porém, havia algo em especial, que o dia em que eles certamente desfrutassem, neste dia eles morreriam. Então, Satanás, furioso com o homem, buscando formas de enganar o homem e fazer o homem se afastar ainda mais de Deus, se afastar da presença de Deus, ele começa a rodear Eva através de uma serpente, através de um animal. E ali, com as suas astutas palavras, ele começa a encantar o coração de Eva. E Eva, que outrora temia pelo que Deus havia dito para que ela não fizesse, agora ela começa a enxergar aquela árvore conhecida como a proibida, como algo bom, desejável e agradável aos olhos. Então Eva, ela cede ali à tentação da sua alma, a tentação do seu coração, e começa a questionar aquilo que Deus outrora havia dito para ela, para que não fizesse, porque o Senhor sabia qual exatamente seria a consequência. Deus poderia ter extinguido aquela árvore dali, ter tirado aquela árvore, porque o Senhor nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do nosso passado, do nosso presente, conhece também o nosso futuro. Mas ali o Senhor deixou para Adão e Eva o livre arbítrio, deixou ali a escolha do homem e da mulher em obedecer a Deus e cumprir a sua vontade, ou obedecer o seu próprio eu, obedecer uma voz interna, e sendo essa a voz maligna que conduziu Eva ao caminho do pecado e da tentação. E, infelizmente, nós sabemos qual foi a consequência dessa escolha. O homem caiu
e foi ali expulso do jardim, daquele belo paraíso a qual o Senhor havia criado para o homem viver. Então veio ali a consequência para ambos, tanto para a serpente como para a mulher e o seu marido. Então a reflexão do Senhor para nós aqui nessa tarde é selecionarmos as vozes a qual nós temos ouvido. Nós temos ouvido a voz de Deus ou a voz da serpente? Nós temos ficado encantados com as promessas e as palavras de Deus, ou nós temos nos encantados com os pratos e manjares do maligno? E outra reflexão que o Senhor traz ao nosso coração é para que nós tenhamos também a responsabilidade de arcar com as nossas próprias escolhas, com as consequências das nossas próprias escolhas. Todos nós temos o livre-arbítrio diante de Deus para escolher aquilo que é bom ou aquilo que é mal, aquilo que é justo, aquilo que é injusto, aquilo que é puro e aquilo que é impuro. E quando estivermos colhendo as consequências das nossas escolhas, estivermos colhendo os frutos que foi semeado nas nossas escolhas, nós não poderemos dizer foi por causa do fulano, ciclano ou beltrano, mas sim teremos que ter a consciência diante de Deus em entender que todos nós temos o direito de escolha. Isso nos foi dado por Deus desde o princípio do mundo, desde a criação. Adão e Eva, eles poderiam ter sido poupados de suas próprias escolhas, mas aí não existiria então o livre-arbítrio, a qual o Senhor permitiu o homem fazer a sua escolha por livre e espontânea vontade e não ser obrigado a escolher aquilo que o Senhor havia os aconselhado, dito para eles: não coma, não façam, porque certamente o dia em que fizerdes, morrereis. Então este é o conselho de Deus para a nossa vida aqui hoje, sermos seletivos, sermos atentos, analíticos e sermos também responsáveis por aquilo que nós escolhemos. Neste momento, então, encerrando o momento de reflexão da palavra de Deus, nós daremos início à oração desta tarde. O 5º dia da campanha, o grande mover de Deus. Ore por mim daí, sigo orando por você daqui, e Deus agirá por nós. Glorioso Deus, eterno Pai, dou graças ao Senhor por essa tarde tão maravilhosa, a qual o Senhor nos concede esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, para orarmos, para clamarmos ao Senhor e para também refletirmos sobre a sua palavra. Quão grandes coisas tem o Senhor ministrado em nossos corações, sobre as nossas vidas, através de ensinamentos bíblicos, através das ministrações, através até mesmo de outras palavras, de outras pessoas, a qual tem vindo até nós, cheios do Espírito Santo, para conversar conosco e compartilhar muitas experiências e aprendizados e também testemunhos diante da presença do Senhor. Eu me alegro pela oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui aprendendo sobre o Senhor, aprendendo tudo desde o início, começo, o meio e aprendendo também o final, que é o que o Senhor tem prometido para a sua igreja, aqueles que temem ao Senhor e que o amam, e também o final que o Senhor tem prometido aos ímpios e aos injustos. Que o Senhor nesta tarde, ó Pai, venha receber a nossa oração, venha receber este 5º dia de campanha, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado graça e fortaleza para que pudéssemos verdadeiramente alcançar, ver e também desfrutar e testemunhar o grande mover de Deus sobre as nossas vidas. O que seria de nós neste momento? O que seria de nós nessa tarde sem o amado Espírito Santo de Deus?
Pai, nós acabamos de meditar em uma palavra maravilhosa, a qual foi, ó Pai, descrita na Bíblia Sagrada para alimento da nossa alma e fortalecimento da nossa fé. O Senhor, nesta tarde, fez-nos refletir, ó Pai, sobre as nossas amizades, sobre as nossas escolhas e as vozes a qual nós temos dado ouvidos. Que o Senhor, ó Pai, seja sobre nós aqui nesta tarde, neste momento de oração, aonde houver este irmão, essa irmã que está clamando ao Senhor, que está com propósito no seu coração e está também fazendo esta campanha. Que o Senhor venha abençoar esta vida, que o Senhor venha dar a vitória para esta pessoa, que o Senhor venha livrar esta pessoa dos encantamentos malignos. Nós sabemos que Satanás, com toda a sua fúria, ele foi expulso do céu, aonde ele era, Senhor, um querubim que estava ali entronizando e adorando ao Senhor, mas em sua rebelião também conseguiu levar com ele a terça parte dos anjos. E também, ó Pai, na criação do homem, Senhor, ele esteve ali ao derredor do homem para tragá-lo, para fazê-lo cair, para fazê-lo pecar e duvidar da sua santa palavra. Todos os dias o homem tinha a oportunidade de ouvir, falar com o Senhor frente a frente, mas aí de repente, ó Pai, tudo se reverteu e o homem cada vez mais foi se afastando do Senhor e da sua presença. E eu creio, Senhor Jesus querido, que esses encantamentos malignos serão repreendidos, ó Pai, através da oração e do clamor a Deus, porque quando, ó Pai, nós obtemos um relacionamento íntimo com o Senhor, passamos, ó Pai, de andar em nossos próprios conselhos, a dar mais ouvidos à voz do Senhor, porque os nossos ouvidos passam a ter mais sensibilidades para ouvir a voz do amado Espírito Santo. Estenda suas mãos poderosas sobre esta pessoa, estenda suas mãos poderosas sobre este homem e esta mulher, sobre este jovem, sobre esta jovem, sobre este adolescente, sobre esta criança, sobre este ancião. Eu me entrego todas estas pessoas nas mãos do Senhor neste momento. Eu clamo, ó Pai, por todas as almas, clamo, Senhor, por aqueles que conhecem ao Senhor, clamo também por aqueles que ainda, ó Pai, não conheceram o verdadeiro Evangelho de Cristo e não conheceram o nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, para que venha destruir, para que o Senhor venha jogar por terra, meu Pai, todo espírito maligno, todo espírito de encantamento, ó Pai, que está sobre a vida dos crentes, sobre a vida dos incrédulos também. Quantas vezes o Satanás, ó Pai, tem se aproveitado de brechas e oportunidades para destruir as igrejas, para destruir os cristãos, para destruir os lares, as suas famílias, para destruir os cônjuges, ó Pai, para destruir os relacionamentos entre homem e mulher, entre pai e filhos. Que o Senhor venha jogar por terra, Senhor, esse espírito imundo que tem feito este homem adulterar, que tem feito esta mulher adulterar, que o Senhor venha repreender, ó Pai, pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua palavra nos diz que eu não peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. O nosso dever como igreja e servos do Senhor não é ser mais do que os outros, não é ser mais, ó Pai, do que os nossos irmãos, mas é ser a cada dia mais pequenos e a cada dia mais nos humilharmos na presença do Senhor, porque o único, ó Pai, que é grande o suficiente, que é santo e poderoso, somente é o nosso Deus. Que o Senhor venha receber a nossa oração em favor da nossa vida, em favor dos nossos familiares, em favor, Senhor, de todas as almas, todas essas pessoas que estão ouvindo este áudio de oração, que estão acompanhando, Senhor, estes áudios que estão sendo gravados com o intuito, Senhor, de fazermos juntos a campanha, o grande mover de Deus. Que esta pessoa seja abençoada pelo Senhor, que esta pessoa seja transformada, Pai, pela sua palavra, que esta pessoa, meu Deus, venha ser firmada em sua presença, que esta pessoa venha olhar as coisas a partir de hoje com o olhar do amado Espírito Santo de Deus, que toda obra maligna de engano seja repreendido
assim como aquela serpente, ó Pai, tentou enganar a Eva e de fato conseguiu. Assim, dia após dia, a serpente, ó Pai, que é Satanás, tem tentado também enganar os nossos corações, tem tentado confundir as nossas mentes. Muitos, ó Pai, nos finais do tempos serão acometidos, ó Pai, com comichões os seus ouvidos, esta coceirinha maligna que tem posto em dúvida, Senhor, este coração, que tem posto em dúvida esta fé, que o Senhor repreenda, que o Senhor livra esta pessoa das mãos do maligno, livra, Senhor, das obras de feitiçarias, livra, meu Senhor, das obras maléficas do diabo, livra, Senhor, dos espíritos de contenda e de fofoca, repreende, Senhor, toda divisão, repreende, Senhor, todo espírito imundo que veio se levantando para destruir esta pessoa, seja repreendido no poder do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai purificando, Senhor, estas vidas, vai purificando, Senhor, nossos corações. Vai purificando, Senhor, as nossas almas, vai purificando também a nossa mente, vai purificando, Senhor, os nossos ouvidos. Venha, Senhor, nos ungir, ó Pai, que venhamos transbordar na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as nossas lamparinas sejam cheias do azeite, para que aonde estivermos, essa lamparina, Senhor, esteja acesa para o grande dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós aprendemos, Senhor, na parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5, Senhor, reservaram azeite, mas 5, Senhor, não reservaram. E quando, Senhor, o noivo se apresentou, 5 delas puderam entrar, 5, Senhor, ficaram de fora. Muitos, Senhor, ficaram de fora por causa da sua negligência espiritual. Nos abençoe, meu Deus, para que venhamos ter um compromisso verdadeiro com o Senhor, para que no grande dia, meu Pai, nós não venhamos somente contemplar a cidade celestial, mas venhamos adentrar pelos portões eternos e ouvir da voz do Senhor dizendo: vinde, sedes bem-vindos, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, não nos deixa cair, ó Pai, no pecado, não nos deixa, meu Senhor, não nos deixa, Senhor, perecer nas garras de Satanás, que outrora, Senhor, nós ouvimos tantas histórias de homens e mulheres de Deus que foram tão abençoados, que pregaram tanto a palavra do Senhor e hoje estão vivendo uma vida de tristeza, uma vida miserável. Tem misericórdia, meu Pai, aqueles que estão de pé, que o Senhor sustente, ó Deus, dê graça e força, abre os olhos dessa pessoa, para que esta pessoa possa ver, ó Pai, que o diabo está furioso para destruir a sua vida, para destruir o seu ministério, para destruir o seu matrimônio, para destruir a sua família. Que esta pessoa, meu Pai, possa se firmar ainda mais na palavra, no jejum e na oração. Nós sabemos que todos nós temos passado lutas e dificuldades, mas aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que se humilham, alcançarão de ti misericórdia, graça e alcançarão a luz. Vai abençoando este coração. Nós temos visto, Senhor, os avanços da tecnologia, tudo tem se avançado, tem se modernizado, que nós não venhamos perder a essência, que não venhamos negociar os princípios. Não é o que o homem fala, não é o que o homem diz, mas é o que o Espírito de Deus tem falado em nossos corações. A sua palavra nos diz, ó Pai, que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas.
Satanás tem enganado a muitos crentes, tem enganado a muitas pessoas, e muitas pessoas têm enganado-se a si mesmo, mas que hoje o amado Espírito Santo, Pai, aonde houver um crente, Senhor, que está clamando, que está pedindo misericórdia, que está buscando a sua presença, que o Senhor venha manifestar os sinais, que o Senhor, ó Pai, venha se levantar do trono para ajudar e socorrer esta pessoa, Senhor, que está pedindo, Deus, para que o Senhor venha a guiar nos teus caminhos, para que o Senhor venha a guiar na sua presença. Não deixe essa pessoa enganada, não deixe, meu Pai, esta pessoa confundida. Muitas pessoas, ó Pai, são bem entendidas na sua palavra, aparentemente, mas muitos estão como sepulcros caiados, por fora reluz, por fora são muito bonitos, mas por dentro, Senhor, estão cheios de ossos. Ó Espírito Santo da verdade, venha, Senhor, nos dar visão, venha nos dar discernimento do Espírito, Senhor. Tem misericórdia da sua igreja, tem misericórdia do seu povo, Pai, tem misericórdia das almas. Ó Espírito Santo, eu sei, ó Pai, que a sua palavra prevalece, que a sua vontade prevalece sobre todas as coisas. Nós queremos ser salvos, queremos ver os nossos irmãos sendo salvos. Eu quero ver também, Senhor, as almas sendo salvas, que dia após dia, Senhor, venhamos pregar o evangelho segundo a sua vontade, o seu querer. É lícito, ó Pai, que haja entre nós dissensões, falsos profetas, mentiras, enganos e escândalos também, mas ai daqueles por quem o escândalo vier, ai daquele que acrescentar ou que tirar, ó Pai, sequer um ponto ou uma vírgula da palavra do Senhor. Eu creio, Espírito Santo da verdade, que o Senhor ainda fala, que o Senhor ainda usa os teus servos, que o Senhor ainda revela o oculto, profundo, escondido, que o Senhor ainda opera sinais, prodígios e maravilhas, que o Senhor ainda dá entendimento, que o Senhor dá sabedoria, que o Senhor dá graça, que o Senhor dá revestimento, que o Senhor dá poder. Eu creio, Espírito Santo da verdade, nós não estamos clamando a um Deus qualquer, mas estamos clamando o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Meu Senhor, nós pedimos neste momento de oração para que o Senhor seja conosco. Eu apresento nesta tarde a nossa irmã Maria de Fátima, que o Senhor visita, Senhor, a vida dela neste momento, que o Senhor venha abençoar a família. Eu não sei a necessidade, eu não sei o que ela precisa, não sei o que ela necessita, qual foi o propósito no coração dela em estar escrevendo o seu nome para pedidos de oração, mas grande tem sido a fé dela, meu Pai. Ela está crendo naquilo que o Senhor pode fazer através dos seus pequeninos. Vai visitando ela neste momento, que ela possa testemunhar as grandes bênçãos do Senhor, que ela possa testemunhar aquilo que o Senhor tem feito, porque nós sabemos, ó Pai, que grande será o mover de Deus se o homem se arrepender, se o homem se humilhar, se o homem clamar, se o homem se converter dos seus maus caminhos. O Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Muitas pessoas estão doentes, Senhor, porque têm desobedecido a voz do amado Espírito Santo. Não estou falando somente de doenças físicas, mas doenças, ó Pai, no fundo da sua alma, que somente o Espírito de Deus pode tratar ou trabalhar. Tem coisas, ó Pai, que está nas mãos da medicina. O Senhor assim deu sabedoria, deu graça para o homem, mas tem coisas que somente
somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. Aquilo que é possível está ao alcance dos homens, está ao alcance da medicina, mas o impossível, ó Pai, é especialidade do Deus Altíssimo. Somente o Senhor pode ressuscitar, somente o Senhor pode dar a vida onde não tem, aonde o homem desenganou. O Senhor pode ordenar o milagre, aonde o homem decretou a maldição, o Senhor pode ordenar a bênção. Assim nós cremos, ó Deus, na sua palavra, nós glorificamos e exaltamos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos pastores, diáconos, presbíteros, obreiros, membros e cooperadores, a qual tem lutado pela obra do Senhor, que tem feito parte do ministério da oração, que o Senhor tem usado, ó Pai, para o ministério, Senhor, da Fundação Reviver, para o ministério do Pequeno Galileu, para o ministério do Expansão Jovem. Que o Senhor venha abençoar também aqueles que estão na frente das mulheres de fé, dos homens de fé. Que o Senhor estenda as suas mãos, aqueles que têm ministrado os cursos, ó Pai, no CFO, no ETDA, estende as suas mãos, ó Pai, porque toda a sabedoria veio do Espírito de Deus, assim como Salomão foi o homem mais sábio, ó Pai, bem-sucedido de toda a história, porque ele priorizou aquilo que era eterno, aquilo que vinha das mãos de Deus. Ele priorizou o Espírito Santo, reconhecendo, ó Pai, que ele não poderia cuidar do povo de Israel se ele não fosse, ó Pai, guiado pelo teu Espírito, se ele não tivesse sabedoria, se ele não tivesse entendimento para fazer as escolhas necessárias para conduzir o teu tão grande povo. Nós te damos graça por isso, porque essa história nos ensina, Pai, que nós devemos buscar primeiro as coisas dos céus, primeiro, Senhor, as coisas que são celestiais. Nos guia, Senhor, em nossas decisões, nos guia, Senhor, em nossas escolhas, para que a serpente, ó Pai, não possa, Senhor Jesus querido, roubar do nosso coração a obediência, o temor a Deus, mas que as nossas escolhas seja ser fiel ao Senhor sobre todas as coisas, para que em tudo sejamos mais do que bem-aventurados. Vai visitando, Senhor, esse irmão, vai visitando, Senhor, essa irmã, vai dando fortaleza para aqueles, ó Pai, que não conseguem orar, que não conseguem mais buscar a sua presença. Outrora, Senhor, orava pelas madrugadas, orava, Senhor, à tarde, de manhã, à noite, tinha prazer em cultuar, tinha prazer em fazer a sua obra, e hoje essa pessoa, Senhor, se encontra adormecido. Outros estão morrendo, desfalecendo na fé, outros estão mornos, ó Pai, não estão no mundo, mas também não estão totalmente na sua presença. O Senhor abomina, o Senhor detesta, meu Pai, aquele que está morno, porque, ó Senhor, antes fosse frio totalmente, ou estivesse totalmente aceso o seu coração. Que o Senhor faça uma grande obra nesta vida, que o Senhor ajude esta pessoa, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, vai agindo nesse coração, vai agindo nesta vida, meu Pai, tem misericórdia. Quantos não têm força de orar, mas através dos nossos irmãos que oram, que clamam, que buscam a sua presença, que as suas mãos sejam estendidas sobre esta pessoa, para que esta pessoa também alcance a misericórdia e o favor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vai levantando mais pessoas para, Senhor, orar, para clamar, porque nós sabemos que a oração nos aproxima dos propósitos de Deus, nos aproxima da presença de Deus, nos aproxima da vontade do Espírito de Deus. Tem pessoas, ó Pai, que têm perdido, Senhor, o desejo de orar, de se comunicar com o Senhor, está querendo fazer as coisas segundo a sabedoria humana, o seu entendimento humano, mas é o Senhor quem acrescenta as almas que hão de ser salvas, é o Senhor quem liberta os cativos, é o Senhor quem repreende os espíritos malignos. Vai visitando esta pessoa, meu Pai, colocando no coração o desejo de conhecer
conhecer, ó Pai, a sua palavra, a sua presença. Tira, Senhor, esta fraqueza espiritual desse irmão, ó Pai, que às vezes tem desânimo de ir para sua casa, tem desânimo de fazer a sua obra. Esta pessoa também que já recebeu vários convites para ir para a sua casa, mas tem tido seu coração endurecido, tem tido, Senhor, o seu coração distante do Senhor. Vai abençoando, operando sinais, ó Pai, para que todos possam ver e crer no Senhor. A bem-aventurada aqueles que não viram, mas que creram. Mas tem pessoas que precisam ver o seu trabalhar para crer que o Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Ó Deus poderoso, quantos têm desafiado o poder do Senhor, quantos, ó Pai, têm desafiado o teu nome, têm perecido por isso, mas quantos também, ó Pai, têm rendido graças ao teu nome, têm glorificado e exaltado ao teu nome mesmo nas aflições. Eu apresento estas pessoas que têm padecido por amor do seu nome. Envia neste momento socorro divino, se da tua vontade. Cura, Senhor, a enfermidade desta pessoa, Pai, se da tua vontade. Venha entrar com a grande providência, com a justiça divina, com o trabalhar divino, se for a sua vontade nesta tarde, porque não estamos aqui, Senhor, para dizer ou ordenar aquilo que o Espírito de Deus deve fazer, mas é o homem que tem que se submeter ao Senhor, é a criatura que se submete ao Criador e não o Criador que se submete à criatura. Que o Senhor, ó Pai, venha visitar essas pessoas segundo a sua vontade, dando a vitória, Senhor. Quantos estão clamando, implorando ao Senhor neste momento, para que o Senhor venha solucionar um problema na justiça, para que o Senhor venha visitar um parente, um ente querido, para que o Senhor venha entrar com a grande providência dentro desta casa, para que o Senhor venha enviar o auxílio, socorro divino. Eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer o impossível se tornar possível. Abençoa esta pessoa. Nós já ouvimos tantos testemunhos, que nós tenhamos, ó Pai, o prazer de testemunhar também que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós queremos ter a alegria de contar que o Senhor fez por nós. Quando nós oramos, quando nós clamamos, o Senhor nos ouviu, o Senhor nos atendeu, e eu glorifico o teu nome nesta tarde, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Venha receber o 5º dia desta campanha, o grande mover de Deus. Venha nos dar a vitória, nos dê, Senhor, a fortaleza, nos dê a graça que nós precisamos. Ajuda, meu Senhor, a nossa vida, ajuda, Senhor, os nossos irmãos. Tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia, Senhor, das almas que estão perecendo. Levanta, Senhor, a tua igreja, dai visão, Senhor, não permita, Pai, que o teu povo pereça, mas todavia, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, confirma, Senhor, a bênção, a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.